sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o seu podcast de educação financeira. No episódio de hoje, nós vamos falar a respeito da alta de juros que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. Esse podcast está sendo gravado no dia 3 de fevereiro de 2025. E nós traremos também, além dessa questão da alta dos juros, como que o mercado vem se comportando, o impacto que isso vai trazer para as famílias e para a economia do Brasil. Eu quero trazer para vocês, além de tudo isso, um panorama do que era, como está, quais são as projeções. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar bastante a respeito da taxa de juros, tá? E nos próximos, a gente vai discorrer a respeito de como se beneficiar desse período de juros, como que eu posso auxiliar vocês a ter uma condição melhor, mesmo dentro de um consenso onde tudo está muito caro. Vamos lá? Então, o que era a projeção para 2025? A expectativa que nós tínhamos, de acordo com o Boletim Focus, é que nós teríamos para esse ano uma taxa de juros muito menor do que estamos vivenciando nesse momento. E o que de fato aconteceu? Nós passamos por uma série de risco fiscal, abertura de curva de juros por conta de posicionamento político. Tivemos também um desajuste por conta do mercado americano, né? E passamos a viver uma inversão do que era uma redução de juros, onde o nosso custo de vida ficaria muito menor, para uma alta de juros, onde tudo está muito caro. Haja vista café, carne e outros insumos que a gente precisa para manutenção de vida. Com isso, o que aconteceu? O mercado, ele passou de uma perspectiva de juros, né, no final de 2024, que seria de 9,25 para 12,25. E a última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que são encontros que acontecem a cada 45 dias, eles duram em média 2 dias, começa na terça-feira e encerra na quarta-feira. Eles trazem para a gente o direcionamento dos juros. Se esse juro será mantido, aumentado ou diminuído. E o que aconteceu? Dia 29 de janeiro, nós tivemos uma decisão por um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros. Ou seja, nós saímos de um cenário que já era ruim, né, um juros de 12%, 12,25%, e saltamos para um juros de 13,25%. Porém, nós temos uma conjuntura política, uma conjuntura fiscal que corrobora para que a gente chegue até o final de 2025 com uma taxa de 15%. Então, a gente precisa olhar e entender quais são os principais fatores, né, que hoje impactam essa abertura de juros, que impactam também nesse momento onde a gente vai passar por uma contenção de crescimento do país, né? Porque uma vez que o juros fica mais alto, o custo de vida fica mais alto, o custo das empresas também para fazer a manutenção das pessoas também aumenta. E as empresas hoje já têm uma carga tributária tão alta que elas passam a não ter mais condição de manter a mesma folha de pagamento, de manter a mesma condição ali laborativa para os colaboradores. Dito isso, nós temos já precificado para 2025, 2026 e 2027 algumas taxas que eu quero compartilhar com vocês. E a propósito, tá? Vocês podem consultar o Boletim Focus toda segunda-feira no site do Banco Central, onde ele traz para vocês exatamente esses dados que eu vou passar, que são dados que ficam disponíveis na plataforma deles toda segunda-feira às 9h30 da manhã. A pesquisa é feita na sexta e a devolutiva é feita na segunda. E o que a gente tem como perspectiva hoje de juros para o mercado? Que 2025 a gente encerre com juros de 15%. Algumas casas de análise, alguns researches já falam em torno de 15,75%, algumas até 16%. 16% seria muito parecido com os juros que nós tivemos ali em 2016, na época do impeachment da Dilma, na época do Joesley Day também, tá? Então, só para que vocês entendam que esse movimento de alta de juros, fechamento de juros, ele é cíclico. Ele vai acontecer sempre. Principalmente em alguns momentos de cenário político, tá? Então, o último ano do presidente eleito, o ano de eleição. Então, muitas coisas acontecem
que impactam nessa abertura ou no fechamento de juros. É importante vocês ficarem atentos a isso. Vamos ao boletim em focos. Então, o que a gente tem como conjuntura? Selic fechando o ano em 15%, inflação fechando o ano em 5,51%, o câmbio fechando o ano em R$ 6,00, tá? Quando a gente fala de uma inflação de 5,51% e uma Selic de 15%, nós colocamos o Brasil num cenário de líder mundial em juros real em todas as economias hoje. O que significa isso? Quando a gente tem a Selic, né, ali a taxa de juros, a taxa básica da economia, e a gente deduz a inflação, esse 5,15, a gente chega num denominador. Basta diminuir os 15, tirar 15 de 5,51. Você vai ter um número. Esse número, ele é, de fato, o juro real, tá? Efetivamente, quanto que o Brasil está entregando de ganho real para os investidores, né? Então, o Brasil ele tem uma atratividade muito grande para os investimentos. Hoje, principalmente, todos os ativos, todos os investimentos que a gente olha, que tem o IPCA, que é essa inflação projetada de 5,51, mais uma taxa pré-fixada, a gente já vem encontrando títulos públicos pagando 7%, pagando 7,5%, e a gente precisa olhar com muito cuidado para isso, tá? Porque, ao mesmo tempo em que o investidor ele se beneficia, o devedor não se beneficia, muito pelo contrário, o devedor sofre muito mais por conta desses fatores de alta de juros, tá? Então, eu quero deixar como lição para vocês desse primeiro episódio avaliarem o fluxo de caixa, tá? Porque quando a gente avalia o fluxo de caixa, que são as entradas, né, e as saídas que a gente tem em casa, pode ser que nesse momento vocês tenham uma falta de dinheiro para fechar o mês. Mas se vocês conseguirem realizar todas as lições e ir tirando aquilo que não é necessário, né, para que vocês consigam empatar o caixa, eu recebi 10 mil, eu gastei 10 mil, a gente já deu um passo importante. Então, revisitem o fluxo de caixa de vocês. No próximo episódio, eu trarei para vocês temas ainda mais importantes, tá? Nós vamos falar a respeito entrar um pouco mais nessa questão dos juros, entrar um pouco mais nessa questão de como que vocês podem ter uma economia doméstica mais alinhado àquilo que o juros atual permite. Eu quero agradecer aos estúdios Blick, que é onde nós estamos gravando hoje, agradecer ao Eric Almeida, ao Jonas Almeida, agradecer também a Tauari Investimento, que é a nossa apoiadora, agradecer a vocês que estão aqui mais uma vez assistindo esse episódio, espero que vocês gostem, sigam as nossas redes sociais, estamos no Instagram com @bola-no-coffee, Facebook, Spotify e YouTube com @bola-no-coffee-oficial. Sigam as nossas redes sociais e falem o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo seguir as lições e o que vocês querem ver nos próximos episódios.